Ah, Bernardinho, hein? Esse sim, esse entrou salvo assim no gongo. Bernardo Carvalho. Tá aí. Vamos lá. Soma dos termos de uma PA. Aqui nós vamos hoje encerrar nosso conteúdo de progressões aritméticas. Na quarta-feira, que nós temos aula amanhã também, que é a última aula da semana nossa, amanhã a gente começa progressões geométricas. A princípio, estou pensando nisso. Vamos ver hoje à tarde, quando eu preparar a aula aqui, que eu tenho uma outra opção aí. Tá? Então, vamos lá. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Não tem como nós começarmos a falar de soma dos termos de uma PA sem falarmos em Carl Friedrich Gauss. Esse cara aqui, esse matemático aqui, ele teve uma situação curiosa. Quando ele estava no colégio, tinha 10, 11 anos de idade, o professor, para eles ficarem quietos na aula, colocou esta sequência assim no quadro e pediu para eles somarem esses 100 termos. 1, 2, 3, infinito, vai indo aí 98, 99, 100. Somar esses 100 números naturais, vamos dizer assim. Aí ele esperava que, por um bom tempo, os alunos fossem ficar entretidos naquela soma ali. Aí esse carinha aqui, o Carl Friedrich Gauss, com 10 anos de idade, ele descobriu o seguinte, ele descobriu que, se ele somasse esses dois termos aqui, que essa soma dava 101. Que ele somando esses dois termos aqui, essa soma também dava 101. E que ele somando esses dois termos aqui, dava sempre 101. Aí ele disse assim, bom, se eu somar sempre esses termos, se eu somar o 4 com 97, o 5 com 96, isso vai dar 101. Aí o que ele fez? Ele pegou 101 e multiplicou por 50 vezes. Que ele saberia que, se aquilo ali tinham 100 números e ele estava somando 2 a 2, ele ia fazer 50 somas. Aí ele chegou a 5.050. E ele, em 5 minutos, chegou para o professor e disse, professor, a soma dá 5.050. E o professor estarreceu. Como? A partir daí, ele se interessou muito por matemática e ele acabou descobrindo essa formulazinha aqui, que é o que ele fez ali. Ele pegou o primeiro termo, que é 1, somou com o último termo, que era 100, aí depois ele descobriu que multiplicava pelo número de termos, e esse número de termos aqui são 100 termos, e aí ele dividia por 2. No momento em que ele fez isso aqui, ó, ele simplificou o 2 com o 100, e aqui dava 50. E era o 101 vezes 50 que dá os 5.050. E aí ele descobriu esta formulazinha aqui, criou esta formulazinha aqui da soma dos termos de uma PG, de uma PA, desculpe. Soma dos termos de uma PA, tá? Então, essa é a formulazinha que vocês precisam botar no formuláriozinho de vocês lá para a prova, tá? E
nós vamos começar a fazer exercício agora aqui. Ó, ele dizia o seguinte aqui. Ô, porcaria. Ah, voltamos aqui. Apertei errado. Ele dizia o seguinte aqui, ó. Calcule a soma dos 50 primeiros termos. Então, o meu N é 50. Quem é o meu A1? O meu A1 é 2. Ora, agora observem aqui, ó. 2, 6, e ele me diz que isso aqui é uma PA infinita. Ora, quem é o último termo? Quem é o AN? Como tem 50 termos, ele é o A50, que vai ser o A1 mais 49 razões. Ah, quem é a minha razão? Ora, está aqui. A minha razão, 6 menos 2, 6 menos 2, a minha razão é 4. Então, já sabemos que o A50 é 2 mais 49 vezes 4. O meu último termo, o meu A50 é 2 mais 4 vezes 9 dá 36, 3, 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, 196. Então, o meu A50 é 198. Está aqui. Como ele quer a soma dos termos, eu vou pegar o A1, que é 2, mais o 50º termo lá, 198, vou multiplicar por 50 e vou dividir por 2. A minha soma vai ser 198 mais 2, 200. Vezes, se eu simplificar isto aqui agora, aqui, ó, 50 por 2, aqui vai ficar 25. Então, aqui vai ser 200 vezes 25. Quem é a minha soma? 200 vezes 25, a minha soma dá 5.000. Ou seja, a soma dos 50 primeiros termos é 5.000. Ah, mas e se eu não souber que o AN é o A50? Posso usar lá na formulazinha, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão vai ter, o N tem, o A1 tem, vai descobrir o AN. E vai jogar lá na formulazinha e vai jogar depois lá na formulazinha da soma. Tem a soma dos N termos, A1 mais AN vezes o N dividido por 2. Aí vai jogar lá. Essas formulazinhas são importantes para nós, gente. Olha lá. A soma dos 10 primeiros termos. N é 10. Aqui, ó. 10 termos. Soma dos 10 termos. De uma PA é 200. Ele está me dizendo que a soma dos 10 termos é 200. Se o primeiro termo é 2, se o A1 é 2, qual a razão? Ele quer saber a razão dessa PA. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que a soma é o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Isso é a soma. Eu tenho aqui a soma, eu tenho o A1, eu tenho o número de termos. Então, nessa formulazinha aqui, eu vou descobrir o meu AN, que vai ser o meu A10. Cuidado, vai ser o meu A10. Eu posso botar essa fórmula assim, ó. 200, ó, olhem como é que eu vou escrever aqui agora, ó. 200 é igual ao A1
mais o A10, porque são 10 termos, isto vezes 10 divididos por 2. Eu posso fazer isso aqui. Então, fiquei lá, ó. Vamos arrumar aqui bonitinho. 200. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, sem já trocar valores, eu posso simplificar isso aqui com isso aqui. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1. Então, vou ficar com 200 igual. Quem é o meu A1? 2. Mais o A10. Está aqui. Como eu simplifiquei, eu posso tirar esse denominador, isso aqui vezes 5. Aqui, ó. Então, 200 é igual a isso aqui. Ora, esse 5 que está multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. 200 divididos por 5 é igual a 2 mais o A10. 200 divididos por 5, isso aqui é 40, é igual a 2 mais o A10. Ou o A10 é 40 menos 2. Cheguei que o meu A10 é 38. O A10 é 38. Ora, eu quero descobrir a razão. Então, observem agora aqui, ó. Se o meu A10 é o A1 razões, eu vou razão aí. Aqui eu vou descobrir a razão. 38 é igual a 2 mais 9 razões. 38 menos 2 é igual a 9 vezes a razão. 9 vezes a razão é 36. A razão é 36 por 9 dá 4, está aqui. A razão é 4. Observem que eu só trabalhei com as fórmulas, substituindo. Isso aqui, lá daquelas primeiras aulinhas de IPA, vocês precisam ter isso aqui em mente, gente. Fazer a conversão, ter isso em mente. Vamos lá. O oitavo termo de uma PA, então, o A8, ele me diz que é 89. Eu já vou botando sempre aqui do lado, ó. A razão vale 11. Eu estou subtraindo dos meu texto o que eu me interessa. Ele quer a soma dos termos. Ele quer a soma dos termos. Ele quer a soma desses 8 termos. Que é a soma desses 8 termos. Ora, se eu sei que a soma desses 8 termos é o A1 mais o A8, vezes 8, divididos por 2, essa é a soma, e que eu já posso simplificar isso aqui, eu já sei que a soma é o A1 mais o A8 vezes 4. Quem é o A1? É o que eu preciso descobrir aqui. Ó. O A8 eu tenho que descobrir quem é o A1. Então, vamos lá, vamos descobrir quem é o nosso A1. Aonde nós vamos descobrir? Ora, se nós sabemos que o A8 é o A1 mais 9 razões, foi o que nós fizemos na anterior, aqui nós vamos descobrir. 89 é igual ao Zé, não A1. seria 7 razões? 7 razões, perfeito. Eu que errei aqui, 7 razões. A1 mais 7 vezes 11. Quem foi que falou? Foi a Manuela? Ou a Xandinha? A Xandinha. Ah, obrigado, Xandinha. Me passou na cabeça, olhei o 89 ali e já fiquei com 89. Até para vocês verem como é fácil a gente errar, né?
Tem que ter muita atenção. 89 vai ser igual ao A1 mais 77. Esse 77 vai passar para lá, diminuindo. É igual ao A1. Aqui nós já vamos saber quem é o nosso A1. O nosso A1 vai ser 9 menos 7 dá 2, 8 menos 7 dá 1. O meu A1 é 12. Tá lá. Ora, se o meu A1 é 12, eu já consigo descobrir a soma. Como é que eu vou saber a soma? Está aqui. A soma é o A1. Quem é o A1? 12. Mais quem é o A8? 89 vezes 4. Então, a minha soma vai dar 9 e 2, 11, vai um 8 e um 9 e um 10. 101 vezes 4, a minha soma dá 404. Está aqui. Aqui está a minha soma dos 8 termos da PA. Se eu pegar o A1, 12, se começar a somar mais 11, eu escrevo os 8 termos. Se eu somar, dá 404. Tem gente que faz isso. Mas cuidado na prova, né? Porque vocês têm tempo para fazer lá, né? E lembrem-se que serão 15 questões, não vão ser 10, 8 questõezinhas. Vamos lá. Em uma PA, sabe-se que o A3 mais o A6 é 164. Calcule a soma dos 8 primeiros termos. Então, vamos lá. Eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7 e o A8. Ele quer a soma disso aqui. Ele quer a soma desses termos. O que eu tenho aí? Eu sei que eu tenho ali a soma do A3 mais o A6. O A3 mais o A6. Isso é 164. E nós já sabemos lá, pelas aulas anteriores, de que a soma dos termos extremos de uma PA é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Então, nós sabemos que a soma de A1 mais o A8, essa soma aqui, também é 164. E eu sei lá, pela definição de soma dos 8 primeiros termos, vai ser o A1 mais o A8 vezes 8 termos dividido por 2. Concordam comigo? Concordam, né? Então, vamos lá. Quem é o A1 mais o A8? 164. Vezes 8 dividido por 2. Ah, tu não simplificou agora. Não, estou simplificando para mostrar para vocês que eu chego na mesma resposta. Olha lá, 164 vezes 8 vai me dar 1.312. Que se eu dividir por 2, dividido isso aqui por 2, dá 656. Agora observem aqui. Como vou partir daquele mesmo princípio ali, ó. Soma dos 8 primeiros termos. A1 mais A8 vezes 8 dividido por 2. Se eu simplificar aqui, vai ficar 4. Aqui vai ficar A1 mais o A8 vezes 4. Então, aqui eu vou ficar com 164 vezes 4. E aqui vai ser 4 vezes 4 dá 16, vai 1. Ó,
6 vezes 4, 24, e 1, 25, vão 2, 4 vezes 1, 4, e 2, 6. Chego nos mesmos 656. Essa questãozinha precisa sempre estar antenada assim, mas quem é esse aqui? Isso aqui são termos equidistantes. Se são termos equidistantes, eu tenho que a soma do A1 mais o A8 também é 164. A soma do A4 mais o A5 também é 164. Do A2 mais o A7 também é 164. Vamos lá. Vamos descobrir agora aqui, ó. Em um teatro possui 12 poltronas na primeira fila, 14 na segunda, 16 na terceira, e as demais fileiras se compõem na mesma sequência. Então, olha aqui, ó. Na primeira fila tem 12, na segunda fila tem 14, na terceira fila tem 16. Eu já estou enxergando que a minha razão está aumentando 2 cadeiras por fileira. A minha razão é 2. Ele quer saber quantas fileiras serão necessárias, ele quer o número de fileiras, para que o teatro tenha um total, a soma total de 620 poltronas. Então, vamos lá. Aqui, importante, não temos o AN. Não temos o nosso AN. Não sabemos quem é o nosso AN. Vamos lá. Sabemos que na soma... Vamos botar lá em cima as fórmulas aqui. Sabemos que a soma é o A1 mais o AN vezes o número de termos, que não sabemos quem é, sobre 2. E sabemos que para achar o AN, nós temos A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Isto nós sabemos. Então, vamos lá. Então, vamos descobrir agora aqui, no nosso cálculo, vamos descobrir quem é o nosso AN. Que a gente sabe que o A1 é 12, mais N nós não temos, menos 1 vezes a razão, que é 2. Ora, então nós vamos saber que o nosso AN vai ser 12 mais 2 vezes N, 2N, menos 2. Vamos saber que o nosso AN é 2N mais 10. Aqui está o nosso AN. O nosso AN é 2N mais 10. Observa aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 10 dá 12. Olha aqui, ó. Se o N for 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 10, 14. Olha lá. 2 vezes 3 dá 6, mais 10, 16. Aqui está o meu AN. O termo geral está ali. 2N mais 10. Só que nós queremos saber nós queremos saber o número de fileiras, nós queremos isto aqui, e nós temos a soma aqui. Então, observem o que eu vou fazer agora aqui, ó. Quem é a nossa soma? Olha lá o que eu vou fazer aqui agora, ó. A nossa soma é, se dá com esse verde aqui, 620 é igual ao A1, 12, mais, quem é o meu AN? 2N mais 10, vezes N, divididos por 2. Ali eu vou descobrir o N agora. Aí é que eu vou achar o N. Observem que esse 2 vai passar multiplicando. Então, vai ficar 620 vezes 2 vai dar 1.240. Então, nós temos 1.240 igual 12 mais 10, 22.
22 mais 2n vezes n. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, eu vou ficar com 1.240 igual a 22n mais 2n ao quadrado. E eu vou dividir tudo isso aqui por 2. Eu vou ficar com n ao quadrado mais 11n igual a 620. Aqui, ó. Igual a 620. Então, vou ficar com n ao quadrado mais 11n menos 620 igual a zero. Cheguei no quê? Numa equaçãozinha de segundo grau. E essa minha equação de segundo grau, eu vou achar dois valores para n. Dois valores para n. Provavelmente um deles negativo, porque aqui está negativo, que não vai me servir. Eu não vou dizer tem menos 20 fileiras, menos 12 fileiras. Eu vou ficar com o valor positivo. Então, eu vou calcular agora essa minha equação aqui, ó. 11 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 620. Então, aqui nós temos 11 vezes 11 dá 121. Menos com menos dá mais. Então, nós temos 4 vezes 620. Já estava aqui os 1.240. 620, não, ali é 2.000. Aqui, ó, mais 2.480. O meu delta é 2.480 mais 121. O meu delta é 2.601. Raiz de 2.601, 51. Então, nosso n vai ser menos 11 mais ou menos 51 sobre 2. E eu já sei que o n tem que ser positivo, então vai ser menos 11 mais 51 sobre 2. O meu n é 51 menos 11, vai me dar 40. Divididos por 2, eu tenho 20 fileiras. Esse meu teatro, para ter um total de 620 poltronas, ele tem 20 fileiras. Contém 12, 14, 16, 18, 20. Tem gente que faz o seguinte: sai escrevendo lá 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, e aí depois vai somando. E vai vendo, quando chega nos 620, ele conta quantas vezes ele somou. Cuidado, que isso aí pode dar erro na soma, né? Pode dar erro, mas é uma maneira de fazer também. Acho que por aqui meu erro é menor, mas vamos lá. Na nossa próxima aulinha, que nós temos amanhã, eu hoje já coloco para vocês lá